Boa noite. Namastê, bem-vindos ao Satsang, ao nosso encontro virtual, que acontece quase todas as terças-feiras, que tem um propósito bem especial, bem específico, que é de facilitar a todos nós que estamos em busca de várias coisas, né? Em busca de si mesmo, em busca de luz, em busca de liberação do sofrimento, em busca de crescimento em consciência, em busca de cura e tantas outras coisas. O fato é que estamos em busca. Se não estivéssemos, não estaríamos aqui. O encontro ele é desenhado para atender às necessidades de buscadores, em especial. Mas, evidentemente, aparecem amigos também para compartilhar, para ver do que se trata, para obter mais informações, para saber um pouco mais de uma coisa ou de outra. Mas, quando eu digo que estamos em busca, significa que estamos atendendo a um anseio interno, a uma necessidade de aquietar nosso coração, porque o nosso coração, quando está inquieto, faz com que a nossa mente fique bem acelerada e assim permaneça praticamente o tempo todo. Então, o melhor jeito da gente aquietar o coração é aquietar a mente. Primeiramente, o que não é tão fácil assim, né? Nós não temos, de fato, nenhum controle sobre o que se passa na nossa cabeça. Porque somos, de fato, também, posso dizer isso aqui, não sou o primeiro a dizer isso, eu só concordo com o que outros já disseram, né? Somos basicamente seres inconscientes, com pequenas doses de consciência que de vez em quando nos acometem. Mas vivemos, e vivemos de forma coletiva, num estado de adormecimento, num estado de sonho, num estado como os hindus chamam de Maya, um estado ilusório. Temos muita dificuldade de ver as coisas tais como são. Temos muita dificuldade de estarmos vivendo em realidade. Basicamente, estamos vivendo cada um na sua realidade. Eu digo isso porque a realidade na qual nós vivemos, ela é uma projeção daquilo que percebemos. Como percebemos pouco, ou como as nossas percepções são poluídas, ou são cobertas por filtros de cores diferentes, que podemos chamar também de condicionamentos, cada um de nós vê as coisas do jeito que pode, do jeito que consegue, e acredita piamente que isso que está sendo visto é real. É aí que os nossos conflitos começam. Cada um de nós acredita que está vendo a verdade, né? Afinal de contas, estamos diante de situações, estamos sentindo coisas muitas vezes intensas, né? E respondemos ao que vemos, reagimos ao que sentimos. Portanto, acreditamos que estamos vendo ou estamos vivendo em realidade. Até que, por muitas vezes uma intervenção direta, por um acaso, por um acidente, nos damos conta de que o que achávamos que é real, o que achávamos que é realidade, o que achávamos que era verdadeiro, talvez não seja. Talvez as coisas sejam diferentes. E a gente se dá conta que a gente só vê as coisas como vê, porque somos seres condicionados. Então, o que um buscador faz quando ele se dá conta de que ele está nesse estado
né, ele vai em busca da verdade. Assim nascem os buscadores da verdade. Não que a verdade seja algo a ser alcançado, né, ela não está lá em cima da montanha, né, esperando dentro de uma casinha, acessível apenas por poucas pessoas, que tem a chave certa, que tem o código certo, que tem a condição certa. Não. Nós chamamos, ou estamos denominando aqui de verdade, é a nossa capacidade primeira de estarmos ou permanecermos com aquilo que há, com aquilo que existe, sem criar uma segunda história em cima do que estamos percebendo, em cima do que estamos vendo. Esse é um primeiro passo. Um segundo passo é a gente se dar conta de que talvez as coisas que estejamos vendo e percebendo não sejam verdadeiras, e sim uma mera projeção do que aprendemos, do que sentimos, como eu já disse, e do que os nossos sentidos nos apresentam. Se você está vendo, se você está cheirando, se você está ouvindo, se você está tocando, logo verdade é, né? Os nossos sentidos determinam como percebemos a realidade. Até que a gente também se dê conta que os nossos sentidos também, muitas vezes, porque não boa parte do tempo, nos causam uma artificial percepção da realidade. Então a gente começa a questionar também os sentidos. Será que isso que eu estou vendo é o que eu estou vendo? Será que isso que eu estou sentindo é o que eu estou sentindo? E as perguntas seguem. Por um buscador da verdade, as perguntas não cessam. Nós estamos sempre nos dando conta de que somos limitados, que as nossas percepções são estreitas, que usamos inúmeras viseiras, somos míopes, temos pouca capacidade de ver um pouco mais adiante, pouca capacidade de ver um pouco mais de cima, temos uma visão extremamente limitada e míope. Míope não no sentido físico, míope no sentido espiritual, míope no sentido da consciência. Temos pouca consciência. Por quê? Porque nós herdamos todo um sistema, toda uma cultura, todo um modo de ver de toda uma humanidade que se encontra adormecida desde sempre, desde há muito tempo. Quando a gente vai se tocando dessas coisas, e é importante que isso ocorra em algum momento, muitos de nós vão perceber, ou já perceberam, que existe mais, que existe muito mais do que a gente imagina, do que a gente concebe. Né? Não é só imaginar, a gente não concebe que as coisas sejam mais do que os nossos sentidos são capazes de perceber. Algumas pessoas, dotadas, por exemplo, de visão mística, né? É só um parafuso a menos, né? São capazes de ver as pessoas como cor, como luz, como energia, são capazes de perceber que somos compostos de vários corpos, são capazes de perceber que o nosso corpo físico é um corpo denso e que existem outros corpos mais sutis, são capazes de perceber que esses corpos sutis variam de cor na medida em que as situações reais se apresentam, e assim por diante. Já é uma mudança significativa. Né? Só de você perceber que além do que as coisas mostram ser, elas são mais, e que você é capaz de perceber isso, isso já muda o teu estado, né? Com relação a objetos, com relação à natureza, com relação às pessoas e com relação a si mesmo. Mais adiante você vai eventualmente perceber que você interage com outros campos de energia e que daí uma terceira forma se manifesta, né, por conta de um relacionamento, por conta de uma inter-relação de corpos energéticos. Então,
obviamente, quando você começa a sentir essas coisas, a realidade muda, né? A maneira de você perceber as coisas muda. E a forma, e isso é o que é mais importante, de você se relacionar com tudo, tudo mesmo, inclusive consigo mesmo, muda radicalmente. Quando a gente começa a receber a Diksha, que é o que nos traz aqui, a princípio, né? Esse encontro vem atender doadores de Diksha e recebedores de Diksha e amigos, né? Buscadores que mesmo talvez não tenham recebido a Diksha ainda. É aberto a todos nós, porque o que a gente vai descobrindo e compartilhando é para todos, né? Não são temas restritos a um pequeno universo ou pessoas privilegiadas. Não, tudo que a gente vai percebendo aqui é compartilhável com todos. Então, como é que a gente se move aqui? A gente se move fazendo perguntas, colocando questionamentos. E vocês vão fazê-lo escrevendo aqui embaixo na área de chat. Então eu estou abrindo o encontro agora. Falei bastante. Eu já tenho uma pergunta aqui que me foi enviada por e-mail, vou começar por ela. E daí fiquem à vontade para ir postando mais perguntas na medida que elas forem surgindo. Tá bom? A pergunta é da Jéssica. Espero que você esteja aí, né, Jéssica? A pergunta foi feita há pouco. Por e-mail. Setu, boa noite. Através dos ensinamentos da Oneness University, sei que devo observar os meus aspectos internos, positivos, negativos e aceitá-los. Estou tendo dificuldade em observar esses aspectos do meu interior. Você poderia me dar algum conselho? Gratidão. Jéssica, eu não sei por que você está tendo dificuldade em observá-los, né? Porque todas as coisas, se você for parar para, né, refletem o que se passa dentro de você. O tempo todo você está se relacionando. Você está se relacionando com coisas, está se relacionando com pessoas, está se relacionando com lugares, está se relacionando com atividades, está se relacionando com seu corpo, está se relacionando com seus sentimentos, está se relacionando com as suas emoções, está se relacionando com seus pensamentos e outras coisas mais. Se você for observar como se encontram os seus relacionamentos, você vai ver que possivelmente boa parte das suas relações se encontram em algum tipo de conflito. Pode ser que você esteja de bem com tudo e com todos o tempo todo, né? Então, se isso de fato estiver acontecendo, não tem o que fazer. Está ótimo. Você está vivendo muito bem. Todas as coisas estão fluindo e está tudo certo. Se você, por acaso, né, não estiver tão bem assim, em um ou mais desses aspectos que eu acabei de colocar aqui, você já tem alguma coisa por onde começar. Porque boa parte das situações conflituosas nas quais você se encontra, pode ser uma questão de financeira, pode ser uma dor física, né? Pode ser uma doença, pode ser uma dificuldade de lidar com pessoas com as quais você não consegue ter um bom relacionamento, está sempre brigando, né? Pode ser que você não esteja tão feliz no seu trabalho, talvez você não esteja feliz num relacionamento afetivo com uma pessoa, e assim por diante. Cada uma dessas situações, você foi condicionada a olhar para o outro, a olhar para fora, né? No entanto, todas as situações, todas, sem exceção de nenhuma, né, elas são um reflexo de você mesmo.
Então esse é um bom ponto de partida, né? Pega as situações, pega os estados de conflito, pega as emoções difíceis, os sentimentos de desarmonia, né? Começa por aí, porque senão você vai fazer um trabalho que fica, ou vai tentar fazer um trabalho que fica só na mente, né? Como fazendo e você pode até fazer, nada de errado, né? Fazer uma espécie de diário, né? Você pode observar com quantas pessoas você se sentiu mal, quantas pessoas você fez se sentirem mal, né? Quantas pessoas você fez se sentirem bem. Como você disse, são aspectos positivos. Quando eles acontecem, você tem um retorno positivo, né? Quase sempre, né? Quando você faz algo positivo, essa positividade volta a você, né? Você recebe, porque essa é uma dinâmica kármica, como eu já falei inúmeras vezes aqui, né? E da mesma forma, quando você está recebendo muita coisa difícil, está lidando com muitos problemas, está lidando com muitas dificuldades, né? As coisas não acontecem como você esperava, vamos chamar isso de situações negativas, porque você não tá feliz com o que você está vivendo, você não está feliz com as coisas que estão acontecendo, saiba que essas coisas também são um reflexo do que você colocou para fora, do que você expressa no mundo. Então, por aí você pode começar. O segundo aspecto da sua pergunta é que você está com dificuldade de aceitar as coisas. Então, obviamente, primeiro elas têm que ser vistas, né? Segundo, não é possível você se propor a aceitá-las. Também já falei isso algumas vezes aqui. A aceitação, ela é um estado, ela não é uma meta definida por você mesma, né? Não, a partir de amanhã, né, eu vou acordar e vou aceitar tudo que a vida me traz e vou agradecer a todas as coisas, né, porque eu compreendo que as coisas assim são e as aceito, né? Eu acho que isso não vai dar certo, né? Então, quando a gente se propõe a aceitar as coisas, a gente já está partindo da não aceitação. Senão você não precisaria se propor, né? Propor-se a aceitar algo sempre vai ser artificial. Claro, você pode se propor a observar a sua não aceitação, como você rejeita coisas, como você rejeita pessoas, como você rejeita lugares, como você rejeita situações, como você rejeita o seu corpo, como você rejeita a natureza, como você rejeita tantas coisas, né? Isso é não aceitação. Se você puder observar o quanto você não aceita as coisas, possivelmente você vai se encaminhar mais adiante para um estado de aceitação natural, né? Só de você aceitar o que você não aceita, isso já cria uma condição especial para você, eventualmente, mais adiante, não de imediato, começar a aceitar o que você não aceita, sem que você tenha que se propor a isso, né? Muita gente se propõe, a partir do dia 1º de janeiro, passado o Réveillon, eu vou parar de brigar com a vida, vou parar de brigar com as pessoas, vou parar de brigar com os lugares, vou parar de brigar no meu trabalho, vou parar de brigar comigo mesmo. Não dá certo, porque é a proposição mental, né, ela vem de uma necessidade, né, ela vem de uma necessidade de viver sem ou isento dos estados de conflito, né? Mas a aceitação, ela vem naturalmente, né? Ela vem naturalmente. Ela não pode ser determinada como uma meta. Ela vem no momento em que você se dá conta de que tudo mais que você vê em volta de você é você. Todas as coisas que parecem estar fora de você é você, são você. Tudo, tudo. Você está em todas as coisas e todas as coisas estão em você. Quando isso se tornar uma realidade, uma verdade para você, a aceitação, ela é indiscutível, né? Ela está presente. Tá bom, Jéssica? Oi, Ananda Mandala.
Namastê. De onde vem o sentimento de culpa? É do mesmo lugar que vem a tristeza? Não, não é, Nanda Mandala. Não é, não. São coisas bem diferentes. A tristeza é um sentimento mesmo, né? E é um sentimento humano que permanece e existe mais próximo da nossa essência do que qualquer outra coisa. Então, a tristeza ela é da nossa natureza, não só a humana como os animais. Os animais ficam tristes também, né? E é um sentimento natural e é saudável senti-lo. Já falei algumas vezes aqui, né? Muita gente acha que tristeza é como depressão, né? É uma doença que precisa ser curada. Afinal de contas, eu tenho que estar sempre para cima, eu tenho que estar sempre celebrando a vida, eu tenho que estar sempre ótima, eu tenho que estar sempre bem, eu tenho que estar sempre sorridente, né? Tem que estar sempre positiva, entre aspas, né? Como se sentir-se triste fosse errado. Então essa é a primeira colocação que eu quero fazer. A segunda é com relação à culpa. Culpa é outra coisa, né? A culpa é um condicionamento em que você é responsabilizada, foi ou ainda é, né, por si mesma e pelos outros, pelas coisas que acontecem. Então o sentimento de culpa, ele não é uma coisa boa, né? Não é uma coisa positiva. O sentimento de culpa, ele é, vamos dizer assim, ele é colocado muitas vezes pelas igrejas, né? Porque é uma forma de controle, é uma forma de domínio. Quando você se sente culpada por ser quem você é, como se você tivesse escolha de ser diferente do que você é, né? Como é que você vai ser diferente de quem ou de como você é? Impossível. Como é que você vai ser culpável pelas coisas que você sente, pelas coisas que você pensa, pelas coisas que você eventualmente faz? Então, o sentimento de culpa, ele é cultural. Em algumas culturas você vai ser culpada de ter feito certas coisas, enquanto em outras não, fazendo as mesmas coisas, né? Eu vou falar aqui um exemplo bem extremo, né? Bem extremo mesmo, horroroso, mas é uma coisa que acontece, né? Em alguns países da África, uma mulher, quando ela passa por estupro, né, ela é culpada por ter incitado o estuprador a fazê-lo, né, para você ter uma ideia. Então a mulher, muitas vezes, ela é condenada a morrer por apedrejamento. É bárbaro, né? Agora, como é que nós vamos explicar para essa mulher que isso não é verdade, para ela lutar pela vida dela, né? Então, o sentimento de culpa, ele é cultural. E cada cultura te induz a sentir certas coisas, né? Como se você pudesse, ou já nascesse, né, com todos os defeitos do mundo e tivesse a obrigação de se corrigir, de se educar, de se condicionar a corresponder à sociedade como se espera que você corresponda, né? Como, obviamente, dependendo de como você é, você não consegue fazê-lo, as pessoas te responsabilizam pelo teu fracasso, pelo teu insucesso, né, pela sua incapacidade de produzir, pela sua incapacidade de gerar coisas, né, de fazer coisas positivas, de ser produtiva, o que seja, né? Então, para compreender o que é a culpa, é preciso fazer um exame bem aprofundado, né? Começando pelas coisas pelas quais você se sente culpado. Nós não só nos sentimos culpados, como também culpamos os outros, né? Esse é o segundo aspecto. Achamos que o outro, os outros, né? Começando, né, pela nossa família e, por que não, estendendo ao governo, né? Estendendo
aos outros países, estendendo à igreja, ou o que seja, né? A gente está sempre responsabilizando os outros pelas coisas que nós não conseguimos. Ou seja, nos sentimos culpados e, da mesma forma, culpamos os outros pelo que acontece, né? Já de criança dentro de casa, né? Você culpa um irmão, culpa um primo, culpa, né, um pai, culpa uma mãe, que você queria receber ou ter certas coisas que você não recebeu e não tem, né? Quando você vê todo mundo apontando o dedo um para o outro, você também começa a apontar. Então o sentimento de culpa, ele precisa ser dissolvido, ele precisa ser visto, né? E precisa ser deletado. Você precisa ser liberada de todas as culpas, de todas as culpas. E também daqueles que te fazem sentir-se culpado. Isso não quer dizer que você não possa sentir tristeza, tá bom? Tristeza é outra coisa, né? Estou fazendo uma distinção bem clara aqui, tá bem? Oi, Viviane Marques. Setu, você saberia dizer de onde vem a compulsão alimentar de uma criança de 5 anos que pensa em comida o tempo todo? Não, Viviane, eu não sei de onde vem, né? Eu não sei de onde vem. Cada criança é de um jeito e cada compulsão é uma, né? Todas as nossas compulsões vêm de um estado de insatisfação muito grande, né? E essa insatisfação é um aspecto da mente que precisa ser trabalhado. Qualquer compulsão. O que é uma compulsão? Compulsão é algo que nos toma, que tem poder sobre a gente, né? Ou seja, a pessoa que está sob a influência não precisa ser uma criança, não, né? Você pode ser compulsiva com alimento ou com outras coisas, independente da idade que você tenha. Na verdade, a nossa mente é uma qualidade da nossa mente, Viviane. Nossa mente ela é compulsiva, né? E uma mente compulsiva, ela se sustenta enquanto mente agindo compulsivamente. Isso é um aspecto que a gente aborda, eu abordo pelo menos, no curso Despertar da Unidade, né? Quando a gente estuda o que é a mente e como ela sobrevive, como é que ela se mantém, como ela se sustenta. Nós vamos também observar o aspecto da compulsividade. Claro que essas coisas, na hora da gente falar de uma criança de 5 anos, é diferente, né? A gente não vai trabalhar uma criança de 5 anos fazendo ela observar os processos mentais sobre as quais ela se vê dominada. Então é um trabalho feito por psicólogo, né? É um trabalho para psicólogos, né? O que eu posso abordar aqui são os aspectos da consciência, né? Quando nós já mais maduros podemos nos dar conta de que somos compulsivos, né? E por que não? Passamos isso para os nossos filhos. Não que você seja, ou seu marido seja, o pai dele seja, né? Ou uma tia, ou os avós, sejam compulsivos da mesma forma com a alimentação. Mas, possivelmente, né? Pode ser também, por que não? Né? Ainda que seja compulsão por outras coisas. Lembrando, a compulsão é sempre uma coisa que te domina, né? Te domina, como um hábito que você não consegue largar. Pode ser um cigarro, pode ser álcool, né? Pode ser outras drogas, pode ser, né, fazer compra no shopping, pode ser o que seja, né? Se você não consegue parar, né, é porque você está sob o domínio de um processo que precisa ser trabalhado, né? Então é importante lembrar que uma criança de 5 anos não tem como buscar ajuda sozinha, né? E ficar reprimindo, né, colocando um cadeado no armário, né, na despensa, colocando um cadeado na geladeira, não vai ajudá-la, né? Vai buscar uma outra forma. Então é importante ir ao encontro do que está passando dentro dela, lembrando que provavelmente, né, alguma questão emocional tá determinando o comportamento dela, né? Eu digo uma questão emocional, é óbvio que é uma questão emocional. Agora, é inconsciente, não está sendo vista, né? Não está sendo vista. E às vezes você vai perguntar, a criança não vai saber dizer também. Então precisa ter muita sensibilidade, né, para investigar junto com a criança o que está acontecendo, que ela está infeliz,
Porque a compulsão ela só pode permanecer se a criança estiver infeliz, né? Não é pelo prazer de comer só. Claro que se ela, no momento em que ela começa a comer muito, né, certos estímulos de prazer vão chegar no cérebro, e o cérebro vai dizer quero mais, quero mais, quero mais, e quando vê não consegue mais parar, como qualquer tipo de hábito dessa natureza, né? Mas tem uma emoção aí não vista que é bom investigar, né? Por que não com a ajuda de um psicólogo, né? De alguém que tenha o tempo, o jeito, né? E as manhas de interagir com uma criança de 5 anos, tá bom? Pois você me fala aí como é que as coisas estão, tá bem, Viana? Oi, Sandro Batista. Quando se faz um pedido para o divino e esse pedido não é realizado no tempo que você pediu, é errado continuar insistindo? O melhor a ser feito é aceitar e esquecer. Sandro, quando a gente faz um pedido para o divino, ele pode ser atendido ou não num outro tempo, numa outra agenda que não necessariamente é a sua, né? Então, o que a gente costuma explicar às vezes, ou lembrar, é que as coisas que você quer para você, que são boas para você, talvez não sejam tão boas para outra pessoa. A gente cita, por exemplo, né, um, um menino, né, que eu já vi acontecer, por isso que eu estou citando isso, né? Um menino que termina o colegial, aí termina o segundo grau, o que seja, e deseja continuar os estudos dele lá na Nova Zelândia, né? Por que não, né, fazer a faculdade, quem sabe até arrumar um emprego por lá, por que não casar e viver lá, né? Não que isso se torne real, mas só de uma mãe saber que o filho está pensando em, em fazer passar um tempo lá na Nova Zelândia, né, para aprender inglês que seja, por um ano, fazer um intercâmbio, né, ela já entra em pânico, porque ela não pode ficar sem o filho por tanto tempo. Como é que esse menino vai ficar sozinho do outro lado do mundo, né? E se ele precisar de alguma coisa, e se ele se machucar, quem é que vai cuidar dele? Por aí vai, né? Cabeça de mãe, né? Então a mãe está pedindo, pelo amor de Deus, para o divino dela, né? Para que tire isso da cabeça do filho, né? E o filho está também sentadinho lá fazendo a prece dele, para o divino dele, né? Para que o sonho dele de poder ir para Nova Zelândia, para a Austrália, aprender inglês, ter outras experiências, viver outras aventuras, se realize também, né? Então, que divino é esse, né? A quem o divino vai atender? É um exemplo, né? O que é bom para um não é bom para o outro, o que é bom para o outro não é bom para todos, né? Essas questões que a gente humanamente tem dificuldade de resolver, né? Porque implica num julgamento de algo que não está sendo visto ainda, a gente não consegue ver o que vem depois, a gente só tem medo, né? Ou desejos muito fortes para que certas coisas aconteçam, mesmo que elas não sejam mais adiante tão benéficas assim, né? Então, quando a gente fala que o divino não nos atende, não é verdade, né? É que muitas vezes o divino está numa situação, tendo que lidar com uma situação que envolve conflitos, né? Interesses conflitantes, não é conflitos, interesses conflitantes. Esse é uma das coisas que pode estar acontecendo, né? O que você está querendo, o que você acha que é bom para você, talvez não seja bom para você e para outras pessoas. Então, não vai acontecer no tempo que você esperava. Esse é o segundo aspecto, né? O fato de você ter uma agenda, um timing, né? Um tempo em que você quer que as coisas, ou que você espera que certas coisas aconteçam. Ah, mas eu já fazem 10 anos que eu estou pedindo, até hoje nada, né? Pois é. Né? Não significa que não vai acontecer e não significa que você não está sendo cuidado. Porque muitas vezes, quando a gente faz um pedido e ele não se realiza no tempo, na nossa ansiedade, na nossa pressa, né?
no nosso medo, enfim, o que seja, né? A gente acha então que fomos esquecidos, que fomos deixados de lado, que fomos rejeitados. Às vezes, esse sentimento já é pré-existente. Então, essa é uma chave que eu já estou te dando aqui, né? Veja se você de fato confia e acredita que o que você está pedindo está sendo pedido para alguém que existe, e se este é a quem você está pedindo, que você chama de divino, vai ser capaz de dar a você o que você espera receber. Porque às vezes a coisa é feita só da boca para fora, né? mas não tem uma emoção, não tem um relacionamento em verdade. Você está pedindo uma coisa porque, não, se der, deu, né? Se não der, paciência, esquece, como você disse aqui. Não é bem assim, né? A relação com o divino, ela deve ter emoção. Quando você fizer um pedido, ele deve vir do coração, ele deve incluir uma emoção, um desejo, uma necessidade, né? Algo que vai te trazer alegria, algo que vai fazer você crescer como pessoa. Essas são algumas qualidades do pedido, né? Agora, uma vez que o pedido tenha sido feito, observa se você vai poder lidar com o que vier, né? Veja se o que você está pedindo está dentro do realismo, né? Se você não está fazendo um pedido que foge à possibilidade de ser dado a você. Não, eu gostaria de ganhar $1 trilhão na Mega Sena e, enfim, me tornar o homem mais rico do Brasil, né? E quero que isso aconteça dentro de 15 dias. Não tem realidade nisso, né? Está fora da realidade. Então, é importante a gente ter noção de que aquilo que a gente está pedindo pode nos ser dado, né? Pode nos ser concedido, pode nos ser facilitado, aberto, enfim, né? E que você confia, né? Que o que está sendo dado vai acontecer. E o terceiro aspecto que a gente lembra é que tudo aquilo que você pede e que possa prejudicar outras pessoas, direta ou indiretamente, dificilmente vai vir para você. Então, o que vai vir para você é o que beneficia, sim, a você e a mais pessoas. Essa é a prioridade do divino. Você jamais vai receber alguma coisa que vai causar dano a outras. Então, esse é também um aspecto a ser observado, né? Quando você fizer o seu pedido, veja se mais pessoas vão se beneficiar dele também, ou se é só uma questão pessoal, se é só você que vai ficar numa boa e pronto, né? Porque tudo aquilo que é benéfico para o coletivo tende a receber o suporte do universo, a receber o suporte divino mais rapidamente. Tá bom? Oi, Iago Mendes Leite. Sobre tudo é processo automático, do curso Despertar da Unidade, recentemente, percebi um fluxo de movimentação no caminhar. Há uma outra maneira de perceber esse ensinamento? Olha, Iago, maneira de perceber, sempre existem muitas, eu até já comentei isso aqui hoje, né? Todas as coisas que você percebe, pode ser que amanhã você deixe. Desculpa. Todas as coisas que você vê hoje, você as vê porque você as percebe de uma certa forma. Na medida em que a sua percepção muda, a sua maneira de vê-las também muda, né? Nós somos guiados pelas nossas percepções, como eu já falei aqui hoje. Então, uma das formas que a Diksha trabalha, né? Trabalha eu não gosto muito de dizer, vamos dizer assim, atua em cada um de nós, é fazendo com que possamos perceber as coisas de outra forma. É aí que o crescimento acontece naturalmente, né? Então, para a gente de fato perceber que todas as coisas acontecem automaticamente, tem que haver uma mudança de percepção. Para que possa haver uma mudança
de percepção, é necessário um trabalho de crescimento, né? De aprendizagem de crescimento. É isso que vai mudar nosso estado de consciência. E por que não? Acima de tudo, é necessário que você receba uma intervenção, né? Na sua consciência, que algo lhe seja dado, algo que você quer que aconteça, como já emendando aqui no pedido do Sandro, né? Então, quando você pede para ver as coisas de uma forma diferente, abrindo aspas aqui, eu pedi muito isso na minha vida, sempre, né? Assim que eu conheci a Dict, a primeira coisa que eu disse, por favor, né? Por favor, né? Me facilite, me ajude a ver as coisas que eu não vejo. Eu continuo pedindo isso, 11 anos depois, né? Me ajude a ver o que eu não vi ainda, né? O que eu estou chamando de ver aqui é mudança de percepção. Quando isso acontece, quando isso nos é concedido também, e quando isso é fruto de um investimento pessoal, né, de crescimento, e a percepção vai abrindo, e a maneira de ver as coisas, né, uma frase como essa se torna mais facilmente compreensível. Melhor dizendo, não é só uma questão de compreender, é uma questão de se dar conta mesmo, né, que as coisas acontecem automaticamente, né, que você tem pouca ou nenhuma influência direta sobre como as coisas acontecem, tanto no mundo interno como no mundo externo. Mas nós, como temos um ego, sempre temos o sentimento de que somos corresponsáveis pelo como as coisas acontecem. Ou seja, as coisas acontecem automaticamente, elas acontecem de acordo com o meu controle, né? É o que a nossa mente acha, acredita e sustenta, né? Então, para que a gente possa ver que as coisas acontecem automaticamente, a gente precisa crescer, né? Crescer em consciência. Aí isso vai se tornar uma coisa observável naturalmente, sem que você faça um esforço intelectual, né? Um esforço de desenvolver um conceito a respeito, né, Iago? Então a gente tem que ter um certo cuidado, porque os ensinamentos eles, que a gente recebe num curso, eles nem sempre apontam para algo que a gente já consiga ver do jeito como é colocado, mas serve como uma provocação, né? Somos provocados pelos avatares, somos provocados sempre por um mestre. O mestre nunca vai passar a mão na sua cabeça, ele vai te provocar. E você acha que você está fazendo tudo e que a sua vida é consequência das suas ações? Pois é, até isso é automático, né? Então, o mestre sempre vai instigar você, né, a não aceitar as coisas nas quais você sempre acreditou e buscar uma outra maneira de vê-las. Essa é uma típica frase, né? Porque ela retira de você toda a ideia de que você faz acontecer alguma coisa, né? Te joga para uma realidade onde você, de fato, é uma mera peça numa engrenagem, né? E é muito desconfortável a gente achar isso ao nosso próprio respeito, né? Afinal de contas, como fica o livre-arbítrio, né? Conforme conversamos outro dia aqui. Como é que fica, né? Eu faço minhas escolhas, eu decido o que eu quero, né? Como assim as coisas acontecem automaticamente? Que negócio é esse, né? Onde já se viu, né? Então, esse desconforto que essa frase traz precisa ser visto, tá bom, Iago? Fica com desconforto com a provocação que ela te causa, né? Porque ver que as coisas acontecem automaticamente só é possível no momento que você vê mesmo, né? E para que você veja, um crescimento ainda precisa ocorrer. Aí é só uma constatação, né? Só uma constatação. Não tem esforço em perceber que as coisas acontecem automaticamente. É uma natural constatação. Todas as coisas acontecem automaticamente. Oi, Paula. Paula Rauch. Boa noite. De acordo com a sua experiência, uma situação de fobia
ou síndrome do pânico, junto com zumbido no ouvido, tem alguma relação de espiritualidade, despertar? Existe alguma relação? Eu acho que não, viu, Paulo? Eu acho que não. Espiritualidade, eu, a gente considera a descoberta de si mesmo, né? A descoberta de quem você é, o encontro consigo mesma, um viver em verdade, um viver desidentificado de um ego, o viver não meramente existindo mais, né? Então, crescer espiritualmente não tem nada a ver com pânico. Muitas vezes o pânico, ou a síndrome do pânico, né, que acomete muitas pessoas, ela é um quadro que precisa ser tratado e pode ser tratado. Mas uma pessoa que está em desenvolvimento espiritual, ela pode passar sim por situações difíceis, né? Algumas pessoas chamam de noite escura da alma. A gente passa, né? Passa pela noite escura da alma. Ela é quase um tempo que antecede uma abertura de consciência, né? É quando você vai, né, ao encontro das suas sombras, daquilo que está no seu inconsciente, das coisas com as quais você está identificada. Então, o pânico, ele te deixa sem ação, ele te paralisa e ele te domina pelo medo. Né? Uma pessoa que está com pânico nesse nível, ela não consegue ter consciência, né? Ela está profundamente identificada com o estado no qual ela se encontra, ela tem reações físicas, né? Ela não consegue, dependendo do nível, né, de síndrome, ela não atende um telefone, ela não abre uma porta, né, ela, porque não, às vezes nem vê televisão, né, mas não se relaciona com ninguém, enfim, ela fica com muito medo. Né. Isso pode acontecer de uma hora para outra, como acontece com algumas pessoas. Então, é um quadro reversível? É. Né? É algo tratável? É. Né? Mas eu não atribuo a este quadro um aspecto espiritual. A não ser que, eventualmente, né, a pessoa esteja passando por, por uma condição assim que é parte da caminhada dela. Né? Mas eu nunca vi. Né? Então, não estou dizendo que não é ou não pode ser, eu só estou dizendo que eu nunca vi acontecer assim. Então, a síndrome do pânico é uma coisa tratável, né? E uma vez que tenha sido tratada, que a pessoa consiga viver naturalmente, consiga se relacionar, consiga sair de casa e trabalhar, consiga entrar no elevador, consiga, né, fazer as coisas mínimas, né, em lugar que tenha muita gente, né, entrar num shopping, que uma pessoa com pânico muitas vezes não consegue sair de casa mais. Né? E não tem nada de. Isso não é um processo que está embutido na caminhada espiritual. Né? A não ser no caso especial. Né? Para algumas pessoas, pode ocorrer de você visitar algumas coisas antes de você ter uma virada. Né? Pode acontecer, mas não é um requisito. Né? Então a gente tem ter um certo cuidado de se a gente está ou sentindo alguma coisa assim, ou em contato com alguém que está se sentindo assim, de não maquiar a condição da pessoa. Não, isso aí faz parte da sua jornada espiritual. Sim, tudo faz, né? Tudo faz, mas o tratamento tem que ser feito direitinho, né? Não adianta levar a pessoa a fazer meditação, ou, né, uma viagem, ou fazer yoga, né? Porque isso não vai ajudar, né? A pessoa muitas vezes está precisando mesmo de um outro tipo de suporte, porque não até mesmo por meio de medicamento. Né? E depois que ela saia desse estado, se ela for uma pessoa que já tem alguma consciência, ela vai ter um grande aprendizagem. Né? Porque ela vai, por que não, ter
ter uma dimensão muito real do que é o medo, né? E todos nós estamos no medo. Todos nós sentimos muito medo mesmo. A única diferença é que nós, bem ou mal, conseguimos viver apesar do medo, né? Isso que é ser corajoso, né? Você seguir adiante com medo de tudo, né? Se jogar nas situações, correr riscos, com medo de tudo. Mas nós não estamos isentos do medo, né? Todos nós vivemos num pântano de medo, né? Cercados de medo por todos os lados. Quase todas as escolhas que a gente faz é no sentido de se assegurar, né? De ter certezas, de fazer coisas que eventualmente nos impeçam de sentir e de viver em mais medo. Até guardar dinheiro, né? Fazer uma poupança, né? Não, mas o que pode ser de mim amanhã e se eu não tiver, né? Então a gente trabalha para juntar dinheiro, a gente junta dinheiro para que não falte no outro dia. A gente tem medo, a gente não confia no futuro, não confia na vida. Então o nosso estado coletivo é de medo, ele é sustentado, cada um de nós sustenta o medo do outro, né? Nós sustentamos coletivamente o medo e socialmente somos assim, coletivamente vivemos em medo. Uma pessoa com pânico, né? Ela já está num estado onde o medo não permite que ela faça mais nada, né? E ela tem reações físicas muito fortes. Ela pode sair do pânico e com isso ter uma compreensão, uma consciência do que seja o medo, né? E aprender e buscar formas de viver corajosamente, né? A coragem, como eu já disse, não é não ter medo, a coragem é você viver e realizar os seus projetos, seus sonhos, e com medo de tudo, né? Se atirar nas coisas com medo de tudo, né? Não existe uma pessoa chamada de corajosa que não tenha medo, né? Se você não tiver medo, você não pode se atirar, né? Tem que ter medo, né? Faz parte da natureza humana. Uma pessoa que não sente medo, ela é robotizada, ela é artificial. Está faltando alguma coisa ali, alguma coisa está errada, né? Então, medo todo mundo sente. Agora, o pânico, ele é o medo mais complicado, né? Porque a pessoa de fato não acredita que seja possível ela não sofrer um dano, né? De qualquer tipo, ela se sente ameaçada, ela se sente impotente, ela se sente incapaz. Pode ser que isso a leve para um crescimento, pode ser, né? Mas não é uma regra geral, né? Seria uma exceção, talvez. Tá bom, Paulo? Oi, Taza. Querido amigo, misturar diversas correntes me confunde muito e me traz apreensão e medo, realmente, mas não sei das quais prescindir. Taza, a gente ouvia isso até do Osho, né? O Osho, ele nos trazia e nos traz, né? Sempre ensinamentos de mestres, às vezes, muito diferentes, né? Um dia ele falava de Lao Tzu, outro dia ele falava de Jesus, outro dia ele falava do Gurdjieff, outro dia ele falava, né? Então, a gente precisa compreender que quando a gente está num caminho espiritual, não necessariamente a gente está numa corrente, né? O bom caminho espiritual é aquele que faz você encontrar uma expansão do seu coração, né? Eu acho que esse é o norte, viu, Taz? Né? Porque senão a gente fica na mente tentando entender coisas que são confusas e mais confuso ainda a gente fica. E isso não é positivo, isso não é de grande ajuda, né? Você pode ficar confuso até mesmo seguindo apenas uma única, assim chamada corrente, né? Pegar um livrinho aí, né, de algum caminho espiritual, existem tantos, né? Você pode para Seixonoye, você pode ir no caminho evangélico, você pode seguir pelo Sufi, você pode, né, pode ir pelo budismo, você pode ir pelo budismo tibetano, você pode ir pelo hinduísmo, você pode ir pelo judaísmo, pode ir pela cabala. Se a gente for abraçar todas as coisas, fica muito difícil mesmo, porque muitas vezes elas são contraditórias, né? Todas elas apontam para o mesmo lugar.
todas elas, quando são genuínas, né, todas assim chamadas correntes, vão apontar para o mesmo lugar. Só que vão fazer uso de linguagens diferentes, de metodologias diferentes. Então a gente tem que saber qual se adapta a nós, né? Qual que nos ajuda, né, a seguir adiante, qual que nos facilita o nosso crescimento. Então, o bom caminho é o seu, né? É aquele em que você sente que você está indo ao encontro e que você está vivendo ao encontro que você busca, né? E que você está vivendo melhor, né? Que você não fica mais doente, que você tem mais alegria, tem mais poesia, você que é músico, né? Mais inspiração, mais sensibilidade, mais conexão, menos dor, né? Mais amor. Então, quando a gente está assim, tá, não tem confusão, né? E esses estados, eles não vêm pela corrente, né, que você supostamente escolheu ou com a qual você se identificou mais, né? Todos os caminhos têm um momento que a gente tem que se questionar, né? Se estamos de fato no automático, né? Simplesmente seguindo aí com o que a gente já tem, ou se estamos né, crescendo, se estamos em crescimento. Porque o crescimento é condição básica, né? Nós não existimos aqui nessa dimensão terrestre para simplesmente ficar parado. A gente não fica parado, na verdade, a gente regride. É isso que a gente tem que ficar atento, né? Nós estamos aqui para crescer. E podemos e temos oportunidade de crescimento, independente de estarmos ou não seguindo uma ou mais correntes, né? Mas o crescimento é necessário, senão a gente não cumpre o nosso propósito, a gente não cumpre o nosso destino. Nosso destino, nosso propósito de vida aqui na Terra é aprender e com essas aprendizagens, com esta aprendizagem toda, né, crescer como consciência, como você gosta de chamar, né? Bom dia, consciências. Pois é, nós somos consciência, uma só, né? Somos diversas manifestações da mesma consciência, e a consciência cresce junto com todos nós, né? Então, a corrente, ela só é boa enquanto ela é boa. Quando ela não é mais boa, a gente larga a mão, né? Deixa para trás, deixa de lado, agradece, né? Obrigado por ter me trazido até aqui, né? Agora eu vou caminhar de uma outra forma, né? Mas o importante é seguir, né? Seguir, crescer. Não dá para ficar parado. Como eu já disse, se a gente ficar parado, a gente decresce, a gente volta para trás, né? Pelo menos em níveis de consciência é assim que acontece, né? A gente não tem uma evolução automática, né? A gente evolui no sentido do crescimento em consciência, né? E, obviamente, a gente vai desaparecer, porque não, vai também desaparecendo, né? Vai se desidentificando, né? Vai se soltando, vai se tornando outra coisa. E aí as correntes não são mais necessárias, nenhuma corrente mais é necessária. Você se torna o seu próprio caminho, né? Tá bom, Tasso? Gracias, Jaqueline. Gracias. Beijos, bendiciones para ti também. Eu vou finalizar o nosso encontro aqui, o de hoje. Mas ele não finaliza aqui, ele prossegue de uma outra forma. Nós vamos só mudar de sala. Eu vou fechar aqui e reabrir dentro de 10 minutos aproximadamente, porque às 11h15, horário aqui de Brasília, horário de São Paulo onde eu estou, eu faço uma Oneness Meditation. Oneness Meditation é uma poderosa transmissão de Diksha feita por meio dos olhos do meditador, né? E não inclui mais conversa, não inclui mais o satsang. E eu lembro que a Oneness Meditation, ela é parte integrante
do encontro, faz parte. E muitas das coisas que foram tocadas aqui, muitas coisas foram ditas ou mencionadas de uma forma mais profunda. Vou encontrar uma evolução, né, durante a Oneness Meditation. Então, a gente conversa aqui no satsang, às vezes até para levantar alguns temas, até para tirar das sombras algumas questões e colocá-las mais, né, com mais clareza. Mas as situações, elas podem ser transformadas, e elas são transformadas, durante e por meio da Diksha que a gente recebe. Por isso que eu termino esse encontro, o satsang, com uma Oneness Meditation, né? Então, conversar a respeito das coisas é bom, nosso entendimento, nossa compreensão, alguma coisa abre, né? Mas ela se consolida, de fato, quando a gente recebe a Diksha, que é uma intervenção poderosa de presença divina na nossa consciência. Então, eu vou me preparar aqui por alguns instantes, vou fechar o encontro aqui e a gente se reencontra em 5, 10 minutos para participar da Oneness Meditation. A Oneness Meditation é uma transferência de Diksha pelos olhos. Nós somos 4 meditadores aqui no Brasil que fazem isso, temos 8 na América Latina, né? E não todos o fazem por meio da internet, como eu vou fazer daqui a pouco. Então, a oportunidade eu abro para todos os latinos também, e pessoas de outros países, que sejam outros países, para participar e receber essa poderosa Diksha, tá bem? Você se conecta com o seu divino, você se conecta com a sua consciência superior, você se conecta com o seu coração e faça seus pedidos, faz agora, faz antes, né? Se prepara um pouquinho, da mesma forma como eu vou me preparar, e desfrutem. São 21 minutos de Diksha, e depois procurem relaxar, tá bem? Evitem fazer qualquer outra atividade enquanto estiverem recebendo a Oneness Meditation, tá bom? Olho no olho, tá? Ficamos juntos aqui. Lembrando que somos muitos, né? Então, só da gente se reunir de diversas partes do mundo, de diversas partes do Brasil, e para estarmos em presença, isso gera uma energia de luz muito forte, muito grande, né? Que beneficia não só aqueles que estão participando aqui, como as pessoas com as quais cada um de nós aqui também está conectado, né? Tá bom? Então, gratidão pelas perguntas, pela oportunidade de estar conversando com vocês, e a gente se vê dentro de poucos instantes. Namastê.